Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, o nosso querido CEPAD. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos estudando os livros dos profetas maiores. E nós estamos estudando Jeremias. Se você quiser estudar conosco, né, você que vai ouvir esta aula, então nós convidamos você a estudar com a gente. Pai do Senhor. O número para você estudar conosco é 85989380246. 89380246, você estuda conosco. Então, vem estudar conosco no Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, comigo, Gilberto Rebouças. E você estará se matriculando, pedindo informações, pedindo sua matrícula, pelo seguinte número, né? É o WhatsApp 85, que é de Fortaleza, 9, aí 89380246. Vamos agora para a nossa aula de hoje. Né? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agradecer a Deus pelas orações de vocês, por minha mãezinha. Ela hoje veio para casa, está em repouso absoluto, fez 2 intervenções, né, no coração e, graças a Deus, já está em casa. Né? Então, quero agradecer a todos, até que me incentivaram a não dar aula. Aquele dia eu fui lá no sábado e, graças a Deus, ela estava bem, apesar de estar esperando ainda por um segundo procedimento. Mas estava muito bem. Então, obrigado a todos. Quero pedir aos alunos que estudam no Seminário de Educação Teológica que você não esqueça de dar sua presença lá no YouTube, quando a gente está dando aula aqui, você não pode assistir a aula. Para isso, esse seminário existe, para aquelas pessoas que não podem estar na aula presencial ou na aula online, ao vivo, mas você quer estudar a palavra de Deus, então coloque lá seu comentário, seu presente, para que a gente possa perceber que você está acompanhando o curso, que você está realmente assistindo às aulas e sendo um aluno participativo. Então, não esqueça de deixar lá o seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, né, para que a gente possa continuar servindo ao Senhor e aprendendo, estudando a sua palavra. Quero pedir àqueles que, mesmo que você esteja com alguma pendência com o seminário, não deixe de assistir a aula por conta disso. Deixe lá o seu comentário, deixe lá a sua presença. Não vá deixar de assistir às aulas por vergonha, porque você está com alguma pendência. Assiste. Nosso objetivo maior é o ensino da palavra. Então, não deixe de comentar, não deixe de deixar ali o seu comentário. Então, vamos hoje estudar a santa palavra do Senhor nosso Deus. Capítulo 28 diz assim: naquele mesmo ano, no início do seu reinado, no 5º mês do 4º ano de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeão, me disse na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: Senhor nosso Deus e Pai,
Nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo a Tua pureza, precisando da Tua iluminação, precisando da Tua proteção, precisando da Tua graça. Que o Senhor possa nos ajudar a iluminar o nosso coração, a nossa mente, abrir o nosso entendimento, não só o meu, mas de todos os irmãos que estarão ouvindo e de todos aqueles que estarão ouvindo pelo YouTube. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, nós oramos e nós agradecemos. Tá? Então, nós vamos ver agora o conflito em duas frentes do profeta Jeremias. Pessoal, vamos fazer um acordo. Na hora que vocês quiserem fazer pergunta, pode ligar o microfone, fazer a pergunta, certo? Não deixe de fazer suas perguntas, não deixe de tirar suas dúvidas, certo? Então, nós vamos estar aqui tentando tirar as dúvidas. Não deixe de fazer suas perguntas. O profeta Jeremias, ele vai ter dois problemas agora. O povo foi levado para o exílio e o rei Zedequias fica como alguém colocado por um rei colocado pelos babilônios para ficar ali tomando conta, governar Judá e anualmente pagar impostos, tributos altíssimos ao rei da Babilônia. O que acontece? Tanto em Judá como no exílio, vão surgir falsos profetas para contradizer tudo aquilo que Jeremias diz, para serem obstáculo. Então, estes profetas vão dizer o seguinte: o povo vai retornar do exílio e vai retornar rápido. Então, vai haver um retorno do exílio, mas um retorno rápido. Então, nós já vimos que há uma conspiração de Zedequias com algumas nações vizinhas para sacudir o jugo, porque o povo não quer entender que esse jugo não é apenas um rei humano que está se impondo sobre os demais, Nabucodonosor, mas é um agir de Deus na história das nações. E aí o que acontece? Nós vamos ter aqueles que ficaram, e ali vão se levantar, como aqui o Ananias, vão se levantar para dizer ao povo: olha, esse povo vai voltar e vai voltar logo. E lá na Babilônia, no meio dos exilados, vão surgir profetas que vão dizer a mesma coisa. Então, Jeremias vai ter que ter pulso firme, vai enfrentar esse povo e vai dizer: não vai ser assim. O retorno não vai ser rápido, vai durar 70 anos, vai ser muito. Vocês vão passar muito tempo na Babilônia. Então, o que acontece? Veio agora um falso profeta chamado Ananias, e ele enfrenta Jeremias no templo. Jeremias está com um jugo, como nós já vimos, e ele vai lá, ele vai agora profetizar o contrário do que Jeremias tem dito. Então nós vamos ver a profecia dele. Ele chega e ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Esta é a mensagem do Ananias, falando em nome de Deus. Dentro de 2 anos, trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou deste lugar e levou para a Babilônia. Então ele chega agora diante
de Jeremias e do povo. E ele diz, olha, assim diz o Senhor. É uma profecia diferente. A gente chama de heterodoxa. Diferente da profecia de Jeremias, que diz que a Babilônia está com um jugo, não só sobre Judá, mas sobre as nações. E aí ele diz que aquele povo que foi embora, como é assim, interessante a gente notar que, mesmo as palavras de Jeremias tendo se cumprido, o povo não se dobra. O povo continua resistindo. Ao invés de se submeterem à vontade de Deus, eles não se submetem, mas erguem o pescoço e não querem se deixar domar, domesticar. E aí o que acontece? O profeta Ananias chega e diz, olha, dentro de 2 anos, Deus vai trazer tudo o que foi levado na primeira leva, 596, 97. O rei, o povo está lá, tudo. Você disse que todo mundo está debaixo do jugo, mas eu digo que Deus vai trazer, Deus está falando através de mim, diz Ananias. Ele disse, tudo que ele levou para a Babilônia. Também o rei Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, todos os exilados que foram levados para a Babilônia. Essa é a profecia. Trarei de volta a este lugar, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então, esta é a profecia do Ananias. É uma profecia de que em 2 anos os exilados vão voltar, o rei vai voltar e que Deus vai agir contra a Babilônia em breve. Então, o povo, tanto os de lá como os de Judá, os que ficaram na terra, eles estão agora esperando. Eles estão agora crendo. Eles creem naquilo que lhes interessa. Então, agora, esse povo vai ficar esperançoso. E aí, Jeremias vai dar uma resposta. Ele vai expor a responsabilidade de um profeta. Então, o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Professor Judé, Oi, diga, meu irmão. os que retornaram do exílio foram somente o povo do reino de Judá, é isso? Os demais do reino do norte, a das tribos que foram levadas pela Síria, todos pereceram em cativeiro, é isso? Deixa eu tentar explicar. Eu já expliquei isso aqui, mas eu acho que o Marquinhos não estava. Tá aqui, ô Marcos, Deus abençoe. Senhor. Então, o que acontece? Quando houve a separação do reino do norte, reino do sul, os fiéis do reino do norte, sacerdote, pessoas tementes a Deus, percebendo que o reino do norte estava se paganizando, se afastando de Deus, do templo, eles mudaram do reino do norte para o reino do sul. E aí ficaram ali. Então, em Judá, nós temos todo Israel representado. Por quê? Porque estas pessoas do reino do norte, antes do reino do norte cair para a Síria, e antes da paganização, esse povo já tinha mudado para o sul. Então, no sul, agora, já tinha representativamente todo Israel. Deu para entender, Marquinhos? Pronto, sim, senhor. Então houve uma migração de alguns dos reinos do norte para o reino do sul, não foi? Isso. Alguns passaram, entendi. Obrigado. Então, na presença de todo o povo. Ele diz assim, disse, pois, o profeta Jeremias. Amém. Ou seja, quem dera que fosse assim. Quem dera que eu estivesse errado, equivocado. E aí ele diz assim faça o Senhor,
cumpra o Senhor as palavras que profetizaste e traga de volta para este lugar os utensílios da casa do Senhor, assim como todos os exilados da Babilônia. Alguns acham que Jeremias está ironizando. Eu acho que Jeremias está dizendo, olha, quem dera. Isso que você está profetizando acontecesse realmente. Que o povo voltasse, que o povo se convertesse, que Deus agisse na vida deles. E ele diz, olha, quem dera que a história fosse assim. Mas, tem sempre o mais, né? A conjunção adversativa, mas. Ouve agora esta palavra que falo a ti e a todo o povo. Ele agora vai colocar a responsabilidade profética. E ele vai dizer que houve um precedente. Lembre-se que esse povo está dizendo que a bênção vem e vem rápido. Que o povo vai voltar, isso é o coro que fazem os falsos profetas. Eles estão em coro, unânimes, dizendo, olha, Jeremias diz que vai demorar, nós dizemos que Deus vai agir e vai agir rápido, e que o povo não vai demorar muito tempo no cativeiro. Aconteceu, mas Deus vai desfazer dentro de pouco tempo. E aí Jeremias diz, olha, o Ananias está dizendo que vai voltar e vai voltar em 2 anos. Eu vou dizer para vocês que já houve um precedente, que os profetas que me antecederam, eles disseram profecia em sintonia com a minha, alinhada com a minha, que haveria destruição. E aí ele vai dizer, os profetas que vieram antes de mim, os verdadeiros, e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas nações e contra grandes reinos, acerca de guerra, de calamidade e de pestes. Ele diz, olha, há um precedente. Eu não estou inventando nada novo. Eu estou seguindo a linha dos profetas antigos que denunciaram as nações por seus erros. E que eles anunciaram não só bênção, mas que eles anunciaram guerras, calamidades, pestes sobre as nações e sobre Israel. E ele vai para outro precedente. Ele diz o seguinte, mas, em contraste, vocês estão dizendo, mas o profeta que profetizar será reconhecido como verdadeiro, enviado pelo Senhor, apenas quando as suas profecias se cumprirem. Então ele diz, olha, vamos esperar. Vamos ver quem está na verdade. Primeiro, os profetas e eu, os verdadeiros profetas, dizemos que calamidade vem, que a peste vem, que o exílio vai durar bastante. E vocês dizem não. Então, vamos ver. Lá, em Deuteronômio, diz que o profeta de Deus é aquele que a sua palavra se cumprir. E aí, o que acontece? Persistência do Ananias. Ele não se conscientizou com as colocações de Jeremias, que ele podia ser um falso profeta, falar em nome do Senhor e por isso ser morto. Então ele persiste. Então o profeta Ananias tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, nós já vimos que era comum se fazer isso, e o quebrou. Ele está dizendo, não é o que você diz, é o que eu digo. Esse jugo, você diz que tem um jugo, que esse jugo vai durar. E eu estou dizendo que Deus vai quebrar esse jugo e vai quebrar dentro de 2 anos. E Ananias falou na presença de todo o povo. Assim diz o Senhor, dessa forma, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobre o pescoço de todas as nações. Então o profeta Jeremias se retirou do templo. Jeremias ouviu, conscientizou, e agora ele se retira. Mas Jeremias vai ouvir agora a palavra de Deus.
Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Vai e fala a Ananias, assim diz o Senhor, quebraste um jugo de madeira, mas em vez dele farás um jugo de ferro. Deus diz, olha, eu vou apertar a coisa. Vou apertar o nó. Você quebrou algo que podia ser quebrado. Um jugo de madeira. Uma espécie de cadeia, de algema, feita de madeira. Mas eu vou transformar em um jugo de ferro, que ninguém quebra. Você diz que vai ser quebrado, mas o que você fez foi acrescentar problema à nação. Aí ele diz, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações, para que se sujeitem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então veja que são profecias antagônicas. Um diz, Deus vai quebrar, dentro de 2 anos, o outro diz, tem um jugo, não só sobre Judá, mas sobre todas as nações, no caso de Jeremias. E elas se sujeitarão a ele, e entreguei-lhe até os animais selvagens, ou seja, é universal. Tudo está nas mãos do Nabucodonosor. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias, ele ouviu a voz de Deus e agora ele vai transmitir. Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fazes com que este povo confie em mentiras. Esse é o grande problema da heresia. É fazer com que as pessoas confiem naquilo que é falso, naquilo que é inverdade, naquilo que é mentira. Então, a falsa profecia, ela pode aquecer o coração por algum tempo, mas, na verdade, ela é uma ilusão que é plantada na mente da pessoa e que faz a pessoa caminhar para o despenhadeiro sem perceber. Então Jeremias denuncia e diz, olha, o que você está dizendo é mentira, Deus não te enviou. Por isso, assim diz o Senhor, você está levando o povo para o mal. Eu te removerei da face da terra e vai morrer, como a lei predizia. Que o falso profeta seria condenado com a morte. Você vai morrer. Este ano morrerás. Você previu em 2 anos. Este ano morrerás. E por quê? Tem a explicativa, que é a conjunção explicativa. Por que pregaste rebelião contra o Senhor? Está dizendo, ó, Deus está agindo através de Nabucodonosor. E resistir a ele agora é se rebelar contra os planos de Deus. E você está pregando rebelião contra o Senhor. O profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês, ou seja, 2 meses depois. Então, se provou que a mensagem de Deus estava na boca do profeta Jeremias. Mas, infelizmente, não para por aí. Um já morreu, mas agora vem. Essa era no tempo. Agora, Jeremias vai enfrentar problema com as pessoas que estão lá no exílio, lá na Babilônia. Porque os falsos profetas, ele está atuando em 2 frentes, enfrentando falsos profetas aqui na Palestina, e agora vai enfrentar falsos profetas lá na Babilônia, que estão no meio dos exilados, com o mesmo discurso. E aí Jeremias vai mandar uma carta, porque esse povo, ele sabe, anualmente,
Zedequias tem que mandar tributo. Há muita correspondência indo e vindo, justamente por conta desses pagamentos que tem que ser feito. Então, o que acontece? Jeremias fica sabendo que as pessoas estão dizendo a mesma coisa, os falsos profetas estão se levantando e estão dizendo a mesma coisa. Olha, o retorno é breve. Principalmente por quê? Porque há uma rebelião lá e Nabucodonosor está contendo essa rebelião. Então o povo imagina, a coisa está séria, a coisa está ficando difícil, então em pouco tempo nós vamos embora. E aí Jeremias vai escrever uma carta essa que vai ser enviada por meio daqueles que vão levar o tributo. Ele vai escrever uma carta ao povo para refutar estes falsos profetas e seus ensinos lá na Babilônia, entre os exilados de Judá. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos, dentre os exilados, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso se deu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe e os funcionários da primeira leva, em 597, os chefes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros, os artífices, haviam saído de Jerusalém para o exílio. Então, esse povo estava no exílio e os falsos profetas estavam atuando. A carta foi enviada por intermédio de Elassá, filho de Safã, e de Gemarias, foram aqueles que levaram a carta. O Elassá e o Gemarias. Os quais Zedequias, rei de Judá, enviara a Nabucodonosor para pagar os tributos. Rei de Babilônia. Aí tem o conteúdo da carta. A carta diz, então o povo lá, deixando bem claro, os profetas estão dizendo, olha, dentro de pouco tempo a gente retorna. Assim diz o Senhor. Nós não vamos ficar aqui muito tempo. E aí Jeremias diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos quais deportei, não foi Nabucodonosor, foi Deus, eu, de Jerusalém para a Babilônia. O que eles devem fazer? Edificar casas e habitar nelas. Plantai pomares e comei do seu fruto. Então, sempre ele vai dizer aqui coisas a longo prazo. Construam casas. Plantem. Façam plantações. Casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Então, pensem numa segunda geração. Também tomai esposos para vossos filhos, claro que dentro do povo de Israel, e dai vossas filhas em casamento, para que tenhais filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não venhais a diminuir. Qual é a preocupação de Jeremias? Jeremias tem duas preocupações que o levam a escrever essa carta. Número 1, conscientizar o povo da necessidade de não serem vistos como subversivos. Porque se eles estão acreditando nos falsos profetas, e estes, os falsos profetas, estão pregando que o povo vai sair da Babilônia em breve, isso pode ser visto por Nabucodonosor, pelos babilônios, como uma insurreição, como uma sedição, como alguém que está chamando outras pessoas para se rebelarem, e aí Nabucodonosor até poder destruir aquele povo. Fazer ainda mais mal àquele povo. A segunda coisa é que ele diz, olha, vocês precisam crescer. Vocês
primeiro precisam se livrar desse problema de serem acusados, do perigo de serem acusados de levante, de sedição. Vocês já estão na Babilônia. Já estão cativos. Segunda coisa, ele diz, olha, vocês precisam aí gerar filhos, aumentar, para que quando o verdadeiro retorno acontecer, vocês tenham um número suficiente para repovoar a Nova Jerusalém. Então ele diz, olha, pessoal, plantem, edifiquem casa, façam projetos a longo prazo, porque vocês não vão sair daí, como dizem os falsos profetas, em 2 anos. Cuidado. E aí ele diz, empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa. Então o povo podia adorar, podia praticar sua fé, podia estudar a palavra de Deus. Mas tudo ia depender de como estivesse a Babilônia. Se a Babilônia estivesse bem, eles estariam, dentro do possível, bem. Então eles tinham que orar. É aquilo que Jesus vai ensinar, a orar pelo inimigo. E aí ele diz, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós. Essa turma está querendo enganar vocês, como hoje muita gente. Por que é fácil crer no falso profeta? Porque o profeta diz o que eu quero ouvir. E porque o profeta não diz, o falso profeta não diz aquilo que nós não queremos ouvir. Então ele sabe o que nós queremos ouvir e sabe o que nós não queremos ouvir. Sabe o que nos interessa e sabe aquilo que não nos interessa. Nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Então Jeremias diz, não acredite nessa turma. Não vá nessa. Façam planos a longo prazo. Deu para entender, pessoal? Entendido, Deu sim, pastor. pastor. Perfeito. Senhor, Eu acho perfeitamente. interessante aí. Pode ser, Vamos Jair. lá. O interessante, você tinha dito, Jair? Eu acho interessante, pastor, o conselho do profeta, né, que é o de Deus, de eles se reconfigurarem, né? Isso. De não ficar amargurado, acreditando que aquela situação vai passar rápido, mas Deus está mandando eles se reconfigurarem, né? Recomeçar a vida, né? Verdade. A partir da tragédia. Porque eu vejo isso no caso daquela menininha lá de Naamã, né? Tocar em Ela, frente. ela, ela perde a família, mas ela tem que se reconfigurar. Mas a fé em Deus, ela continua, apesar de todas as circunstâncias, né? E Isso. a palavra que Jeremias dá aí é uma palavra que, se a gente fosse aplicar, né? O senhor está Isso. passando por uma situação difícil, né? Uma situação que está fora do seu controle, mas a fé em Deus, ela não pode ser perdida, né? É verdade. Deus, ele está acima de todas as circunstâncias, né? E está dizendo ao povo, ó, é a hora de vocês, não pode parar no tempo, não pode ficar olhando para trás, né? É hora Isso. de vocês casarem, é hora de vocês plantarem, é hora de vocês multiplicarem, porque naquela situação era Deus quem estava agindo, não era o Nabucodonosor. É E Deus que está agindo. e a longo prazo, né, Jair? A longo prazo, né? A Tá gente certo. é muito imediatista, né?
Aí o Jair já pegou que, se a pessoa interpretar corretamente, a aplicação é: irmãos, olha, qual é o meu trabalho aqui? É ensiná-los, mas não dá para eu fazer isso como meu irmão Jair aí pegou com tanta habilidade de sempre. Jair é muito estudioso, é um homem de Deus. É quando você vai aplicar isso. É você de posse desta informação agora, poder transmitir isso e fazer as aplicações tão bem faladas como falou nosso querido irmão Jailson. Então, Jeremias vai dizer que o exílio vai durar 70 anos. Oi, diga, Fabiano, meu amigo. Oi, Pai do Senhor, Pai do Senhor Jesus a todos. Só uma coisa, assim como a falsa profecia pode trazer prejuízos, né? A falsa Verdade. doutrina. Se o povo segue ali a ideia do cidadão aí que já morreu, o falso ensino, não ia produzir, né? Não ia fazer nada, né? Ia deixar rolar, que daqui a 2 anos a gente tá fora mesmo, né? Assim como ia trazer prejuízos, né, ao povo. Podia ser até exterminado, né? Aqui, meu irmão, a gente ensina e aprende. Esse Fabiano é benção. Fabiano Eu pegou bem. lembrei também, pastor Gilberto, o que Jesus disse lá em Apocalipse, né, da igreja de Éfeso. Tenho ao teu favor que odeias a doutrina dos nicolaítas, e eu também odeio, né, a falsa doutrina, né? Amém. Mas o grande problema, irmãos, é que isso que Fabiano pegou é muito grande. É que hoje nós temos muita gente que, por causa da heresia, eles se tornaram improdutivos. Gente que já não trabalha, gente que já não produz, aí não dá para a gente aplicar, porque é aula, mas você tem agora chão aí para aplicar, para plantar muito. Então, vamos lá. Eu fiz aqui alguns desenhos, como é meu hábito, para que a gente entenda. O cativeiro babilônico, esses 70 anos, o povo passou um monte de tempo aprendendo errado. Então, no cativeiro babilônico, os profetas vão colocar que esse povo, que tinha uma doença incurável, a questão de se voltar para os deuses, do adultério espiritual, da apostasia, esse povo vai passar 70 anos na Babilônia, e a Babilônia é comparada pelos profetas a um forno quente, uma grande fornalha. Não é à toa que lá na Babilônia vai ter tanta questão de ser jogado na fornalha, porque o povo de Israel foi colocado dentro do fogo, como vocês estão vendo aqui. E o objetivo é que vai levar um tempo, porque eles foram de um jeito, aí eu botei aqui o antes e o depois, mas eles não vão voltar do mesmo jeito. Eles só vão sair de lá quando tiver ocorrido a purificação. Quando tiver ocorrido a purificação. Aí, para que fique mais fácil, eu espero que fique, né? Eu coloquei aqui, então esse povo vai passar um tempo lá até serem purificados da sua apostasia, do seu adultério espiritual, de crer nos falsos profetas. Então Jeremias chega e ele vai dizer, nesse embate, que o retorno só acontecerá depois dos 70 anos. Por isso o povo deve, como falou tão bonito nosso irmão Jailson aí, se reconfigurar. Aprender a viver naquele país, porque não vai ser rápido. Mas em contraste, os falsos profetas estão dizendo que vai ser breve. Então, dito isso, né, visto isso, nós vamos agora continuar a nossa aula. Então, ele diz: não haverá, nessa carta, um retorno breve. Aí ele diz: porque assim diz o Senhor, quando se completarem
os 70 anos designados para a Babilônia, só depois disso, não é em 2 anos, não é rápido. Por isso vocês têm tempo aí para plantar, para gerar filhos, para se multiplicarem. Depois dos 70 anos, virei, o verbo está na primeira pessoa, eu, Deus, a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e trarei de volta a este lugar. Quando? Depois dos 70 anos. Ele diz, pois eu bem sei que tenho planos a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade. Prosperidade aqui tem o sentido de bem-estar. E não de mal. Ele disse, eu não enviei vocês para ir para destruir. O meu objetivo é outro, é purificar, é transformar vocês, é ensiná-los aquilo que vocês não aprenderam na terra de vocês. Ele diz, para vos dar um futuro e esperança. Então, quando vocês tiverem aprendido a lição, me invocareis e vireis a orar a mim. E eu vos ouvirei. Quando? Quando vocês aprenderem. Quando lá tiverem passado pela fornalha da aflição, todos os vícios de vocês, de idolatria, de prostituição, de adultério, de não crer, de desobediência, tudo isso vai ser passado e essas escórias vão ser tiradas. E a geração que regressar vai ser uma geração purificada, diferente, transformada. Ele diz, vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Isso vai acontecer depois. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Depois dos 70 anos. Eu vos remirei dentre todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei. Então tem uma palavra de esperança. Nunca há juízo sem esperança. O Deus que castiga, o Deus que disciplina, é o Deus da esperança, é o Deus que não tem planos de destruição. O plano é de correção, é de disciplina para endireitar o caminho, como diz Jeremias, emendai vossos caminhos. Vocês não quiseram, então eu vou emendar. O único remédio é o cativeiro. Ele diz assim, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Eu trarei vocês da Babilônia. Então, agora há uma mensagem de esperança. E aí, aqui agora, Jeremias vai, mais uma vez, falar contra os falsos profetas lá do exílio. Vai avisar o povo, exortar o povo. Vós dizeis, olha, isso aqui é a carta aí. Vós dizeis, o Senhor nos levantou profetas da Babilônia. O povo está dizendo, nós estamos felizes, aqui tem um monte de profetas. Todos dizendo que nós vamos sair daqui o mais rápido possível, 2 anos, pouco tempo. Ele diz, vocês estão dizendo isso. Como é difícil. Nós vemos que vós dizeis, mas o Senhor disse que a gente anda fora de sintonia com Deus. Por que eu digo nós? Porque geralmente a gente lê a Bíblia para os outros. A gente estuda a Bíblia para os outros. É sempre o outro. Nós não agimos desse jeito, mas a Bíblia está falando coisas que as pessoas fazem na sua fragilidade, na sua incredulidade, nos seus momentos de fraqueza, na maldade do seu coração caído. Então, vamos lá. Ele diz assim, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não foram convosco para o exílio. Então, aquele povo está dizendo, nós vamos voltar. Vai ficar tudo bem, Deus vai estar... Deus, eu vou dizer para vocês uma coisa que vai acontecer com aquele povo que ainda está aqui.
com o rei que está aqui com os Zedequias. Ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e farei deles como figos estragados, que não podem ser comidos, de tão estragados que estão. O profeta está dizendo, olha, vem uma nova, porque agora vem a queda final de Jerusalém. Nós já vimos que o Zedequias está tentando fazer uma aliança com o país para se revoltar contra a Babilônia. Então, estimulado por esses falsos profetas, esse povo vai fazer loucura. E aí, Nabucodonosor vem. E aí, a mortandade é terrível. Aí a desgraça é grande. A dispersão é terrível. Vem a queda de Jerusalém. A cidade incendiada. Então, Jeremias está avisando aqui. Olha, vocês estão querendo vir para cá? Aqui, como diz o povo, o bicho vai pegar. Ele diz, olha, para cá não tem nada de bom. A mensagem de Deus é que vai vir mais um ataque da Babilônia. Aí ele diz, e vocês, esse povo daqui, vão ser jogados fora como filhos, que estão apodrecidos e não podem ser comidos. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste. Farei deles objeto de horror para todos os reinos da terra. Quando Nabucodonosor vier para fazer a destruição final de Jerusalém por causa da rebelião dos Zedequias. Pois não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor. O problema é esse, ele diz. Não deram ouvidos. As quais lhes enviei com insistência pelos meus servos, os profetas. Vocês não estão ouvindo, diz ele. Mas vós não deste atenção. Ele diz, vocês nunca me ouviram. Então Nabucodonosor vem, a Babilônia vem e vai destruir tudo. E vocês estão querendo voltar. E aí, ele agora vai falar de 2 falsos profetas, líderes que estão lá no Egito, lá na Babilônia. Ele vai dar nomes, nomear os bois. Ouvi a palavra do Senhor, vós todos os exilados que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, para esse povo, mas não creia nesse povo aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca de Acabe, esse Acabe aqui não é o rei, é o falso profeta, filho de Colaías, e Zedequias, que também não é o rei, mas é um falso profeta. Então tem 2 falsos profetas, o Acabe, que não é o rei, e o Zedequias, que também não é o rei. Que vos profetizam mentiras em meu nome. São aqueles que estão dizendo, olha, vocês vão voltar. Vocês vão voltar logo. Aí diz assim, eu os entregarei na mão de Nabucodonosor, esses 2, o rei da Babilônia, e ele os matará perante vós. É muita coragem. Ele diz, olha, esse Acabe e esse Zedequias, Nabucodonosor vai matá-los. E Nabucodonosor mandou queimá-los. Porque aquilo que Jeremias temia começou a acontecer. Nabucodonosor achou que esse povo, esses 2, estavam cometendo um crime contra o Estado. Estavam levando o povo à insurreição, à subversão. E aí ele diz assim, que por causa deles será pronunciada uma maldição sobre todos os exilados de Judá que estão na Babilônia, dizendo, o Senhor te faça como a Zedequias e a Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou no fogo. Então, era muito comum queimar na fornalha. Então, a gente sempre lembra daqueles que não queimaram, daqueles que não foram destruídos pelo fogo, como é o caso dos amigos de Daniel. Mas nós temos aqui gente que foi para a fornalha e não escapou. Então, nós temos Acabe e Zedequias, são 2 falsos profetas. Aí ele diz assim, por quê? Porque fizeram loucura em Israel.
que esse povo colocou a nação de Israel diante de uma possível destruição. De estar lá na Babilônia e de, pelas falsas promessas, fazer com que o povo se revoltasse e aí a Babilônia esmagar de vez aquele povo já tão fragilizado lá. E aí ele diz assim, cometendo adultério com mulher do próximo e anunciaram mentiras em meu nome. São duas coisas que geralmente estão associadas. Falsa profecia, falsa doutrina e adultério. Eram pessoas que pregavam, que profetizavam, que falavam em nome do Senhor, mas que deitavam com a mulher do próximo, mas que procuravam as mocinhas do meio do povo. E aí, assim, palavras que não lhes mandei. Eu sei e sou testemunha disso. Eles queriam ser testemunha do Senhor, o Senhor é que era testemunha deles. Então era um povo que, além de errar na doutrina, erravam na moral. Era um povo que não tinha uma doutrina vinda de Deus, eram hereges, e como todo hereges, eram imorais, indecentes. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Bem, pastor Gilberto, Oi. a gente aprende com isso que, assim, conforme, da forma que Deus usou o cativeiro para curar, né, o povo de Israel, das suas mazelas e pecados, e a gente observa que muitas vezes Deus nos cura dentro das consequências do nosso erro, né? Ou seja, aquela lei da semeadura, né? Que nós fazemos, nós pagamos, né? Isso. Mas é dentro desse processo da nossa disciplina que Deus vai nos curar, né? Que Deus vai nos moldar o nosso caráter, né? É verdade. Deus abençoe. Então agora vai ter nessa carta a Semaías, que era outro falso profeta. Então, é um profeta enfrentando uma multidão. Então agora tem o Semaías. O Semaías, ele vai haver uma disputa com Jeremias por carta. Esse homem vai mandar uma carta para o povo de Jerusalém e direcionada a Sofonias, sugerindo que Sofonias, que ficou no lugar de autoridade lá no templo, não fez nada para calar Jeremias. Então ele sugere que Sofonias está errado e sugere que Jeremias seja preso por Sofonias. E existem duas coisas acerca de Sofonias. Acham que ele foi o sumo sacerdote no lugar do Joiada, sacerdote no lugar do Joiada, e outros acham que ele era um capitão do templo, um sacerdote com poder de prisão. Como nós já vimos que Jeremias já foi preso uma vez, pelo Passu, né? Quem lembra do Passu sabe. Então agora aqui o Semaías manda uma carta para o povo, para a liderança, e principalmente para esse homem, pedindo que tome providência contra Jeremias. E aí nós vamos ver. Ele diz assim, então falarás a Semaías, o Neelemita, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Enviaste cartas em teu próprio nome a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes. Dissestes que o Senhor te nomeou sacerdote no lugar de Joiada. Então Sofonias ficou, Joiada foi para o cativeiro, para que fosse encarregado da casa do Senhor, para que lançasse na prisão e prendesse com uma corrente no pescoço qualquer louco
que quisesse profetizar. Então, Semaías diz, olha, Jeremias está citando as palavras dele na carta. Você mandou uma carta para os sacerdotes, principalmente para o sacerdote responsável, para que me prendesse. E ainda me chama de louco. Então, por que não repreendeste Jeremias? Se você ficou, diz ele. Aqui são as palavras de Joia, lembrar do nome do Semaías. Aí ele diz assim, Jeremias de anote, que vos profetiza. Ele está dizendo, por que você, sendo sacerdote, responsável, não tomou providência contra esse Jeremias? Ele está exigindo providências. Aí ele diz, pois ele até nos mandou dizer na Babilônia, o exílio durará muito tempo, que era o contrário do que o povo dizia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei de seu fruto. O sacerdote Sofonias leu essa carta para o profeta Jeremias. Jeremias disse, eu sei de tudo que você mandou. É bem possível que Sofonias esteja acreditando em Jeremias. Então ele escreve pedindo que o sacerdote tome providências. E aí o que vai acontecer? A resposta divina a Semaías. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, envia esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor acerca de Semaías, o neelemita. Semaías os profetizou sem que eu tivesse enviado, e vos fez confiar em mentiras. Esse é sempre o grande problema. Portanto, assim diz o Senhor, castigarei a Semaías, o neelemita, e sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, nem verá o bem que farei ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia. Diz ele, não volta, nem a geração dele, toda a família está condenada a morrer no cativeiro. Eles não vão ver o que eu vou fazer, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Então nós já vimos aí quantos profetas. E aí, no capítulo 30, nós vamos ter agora o livro da consolação, que são as mensagens. Do capítulo 30 ao capítulo 33, nós já vimos uma coleção de oráculos. Para quem não sabe o que é oráculo, profecias, palavras, mensagens sobre os falsos profetas. Agora, Deus vai dar uma mensagem de consolação. Só que essa consolação vai vir depois, e aí eu coloquei mais fotos aqui, para que a gente possa entender. Vai vir o dia do Senhor, em que o Senhor vai agir na história. E nós sempre já vimos o dia do Senhor, e a gente tem que ver dentro do contexto o que esse dia do Senhor se refere. Então, para que a gente entenda, vai haver o dia do Senhor. Só que esse dia do Senhor vai ter dois momentos. Vai ter o povo de Israel, vai ser acometido pelas dores de parto. Isso aqui vai ficar na história, vai ser mostrado quando Jesus vier. Vai haver uma nova onda de dores de parto. Então, sempre que vai haver esse desfecho na história, porque o dia do Senhor, ele é o desfecho de uma determinada etapa da história. Até que chegue o último dia, que é o desfecho da história total. Então, aqui tem o dia do Senhor, que começa quando o Senhor leva esse povo para o cativeiro, e que vai ter seu auge quando o Senhor os traz do cativeiro. Então, o que o profeta vai nos dizer aqui, e vai dizer ao povo, é que haverá dores terríveis para que depois eles sejam restaurados.
E essa mensagem vai se perpetuar na escatologia. E aí a gente vai ver agora, porque como nós estamos caminhando para estudarmos a escatologia, nós vamos ver que escatologia, como qualquer doutrina, tem que ser estudada à luz do contexto, e não tirando o texto do seu contexto. Então, em primeiro lugar, virá. O profeta vai dizer, vem as dores de parto. Aí eu coloquei aqui uma mulher gritando. Para depois vir a restauração. Então, o povo só queria a restauração. Então, agora vocês aí. O que vem antes, pessoal? Nesse dia do Senhor vai acontecer duas coisas. Primeiro, as dores de parto. As dores. Depois, As a dores. restauração. Oração. Então, vamos lá. Agora que a gente já está compreendendo isso, nós vamos agora ler. Deus faz a promessa do retorno, mas depois ele vai explicar que esse retorno só vem depois das dores. Esta é a palavra do Senhor. Então, agora, nesses capítulos, nós vamos ter mensagens de consolação e que sucederão a esse momento de tamanha dor. Essas dores de parto, elas começam no exílio e elas vão terminar quando o Senhor os libertar do exílio. Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que te falei, ou seja, tinha que preservar. Tinha que deixar esse livro à disposição do povo de Deus, para que eles pudessem ler e se alimentar desta esperança, para que, através dessa esperança, fortalecidos pela esperança, abençoados pela esperança, pudessem superar ou resistir aos dias de trevas que estavam por vir. Ele diz, pois dias virão, diz o Senhor, em que mudarei o destino do meu povo, Israel e Judá. Veja que eles virão unidos. Diz o Senhor, eu os trarei de volta para a terra que dei a seus pais, e eles a possuirão. Então agora tem uma promessa de que o Senhor vai trazer no futuro este povo. Mas o que acontece? O profeta também avisa que vai haver agora, antes de haver essa alegria, vai haver as 12 partes. É tanto que Jesus vai dizer, olha, assim como a mulher que sente as dores de parto, assim vai ser no dia dele. E ele diz que uma mulher, ela esquece da dor pela alegria de ter colocado um filho no mundo. Então vai ter sempre assim, o sofrimento e a alegria depois do sofrimento pela ação do Senhor. Então, Jeremias vai deixar claro ao povo, para que não fique nenhuma dúvida, que estas dores vão preceder, vão vir antes do dia de Yahvé. Estas são as palavras que o Senhor disse acerca de Israel e Judá. Portanto, assim diz o Senhor, ouvimos gritos de pavor e de terror, mas não de paz. Ele disse, olha, vai haver sofrimento, gritos, e não de paz. Perguntai, pois, e observai se um homem pode dar a luz. Por que então vejo todos os homens com as mãos sobre o ventre, como mulher em trabalho de parto? Ele diz, olha, o que eu estou vendo aí é algo incomum, algo único. É homem agindo como mulher diante da dor, diante do que vem nesse juízo, no dia do Senhor, no cativeiro da Babilônia. É que os homens vão estar como mulheres, vão sentir dores terríveis de pânico, de medo, de sofrimento, de angústia.
Ele diz assim, porque vejo, porque todos os rostos estão pálidos. São perguntas. Porque os homens estão apavorados. Porque antes desse momento único na história, virá um momento também único de dor, que será sucedido por um momento de libertação. Mas as dores, o povo não vai escapar. Veja, nesse texto diz que o povo não vai escapar das dores. Aí diz, como aquele dia será terrível, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será livrado dela. Aí nós já vimos que os escatologistas, né, eles pegam esse texto fora do seu contexto. Porque que angústia é essa, pessoal, que Deus vai livrar Israel? Cativeiro. Do cativeiro. Mas o povo ensina que é a grande tribulação. Né? Então, ele está dizendo, olha, tem o cativeiro, vocês vão passar por uma angústia terrível. Mas eu vou livrar vocês. Eu vou tirar vocês do cativeiro. Naquele dia, que dia? No dia em que Deus trouxer o povo de volta. Diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo de sobre o seu pescoço. Qual é o jugo que estava sobre o pescoço? Era Babilônia, pastor? O jugo da Babilônia. Isso. Qual é o jugo que Deus vai quebrar? O jugo da Babilônia. E romperei as suas correntes. Os estrangeiros nunca mais os subjugarão, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes designarei. Então esse povo não vai servir mais a outros, mas o que acontece? Deus promete que aquele reino davídico que ele prometeu, que nunca faltaria sucessor, mas que agora parece que caiu, parece que está morto. Foi para a Babilônia, caiu. Ele está dizendo, olha, vocês vão voltar para essa dinastia. Deus vai levantar um rei da descendência de Davi, que será o Netzer, o renovo, o broto. Deu para entender até aqui, pessoal? Sim, senhor. Vamos lá. Ótimo. Opa, pode falar. Não, tudo bem. Entendi, pastor. Então, pessoal, aprendam a ver isso, essas mudanças de texto. Então, ele fala da promessa de que vai trazer o povo. Aí ele diz, mas antes, vocês vão passar por isso, passar por essas dores terríveis. Então, quando o judeu queria falar em dor terrível, ele se lembrava da dor de parto, que era uma dor terrível, mas que também se transformava em alegria. Aí a salvação de Israel, servo do Senhor, né? O livramento. Portanto, agora é a conclusão. Portanto, conjunção conclusiva, não temas, ó Jacó. Ou seja, você vai passar por uma luta, você vai passar por um momento de dor. Assim como a mulher não escapa, você também não escapará da dor. Mas já que Deus está com ele, avisando, não temas, ó Jacó, servo meu, diz o Senhor, nem te assusta, ó Israel. Então nós já vimos que Israel e Jacó é o que a gente chama de paralelismo sinônimo. Não vou explicar mais, porque vocês já estão cônscios disso. Eu te livrarei do país distante, onde? Babilônia.
E também livrarei tua descendência da terra do seu exílio. Eu vou trazer vocês. Jacó voltará, ficará tranquilo e seguro, e ninguém o aterrorizará. Porque estou contigo para te salvar, diz o Senhor. Então, há uma palavra agora de sustentação, diz, olha, já que você está informado, se segure. Não perca a esperança. Destruirei totalmente todas as nações, por entre as quais te espalhei lá na Babilônia, e aquelas nações subservientes à Babilônia. Então, quando a gente estuda a Bíblia, seus livros dentro do seu contexto, a gente começa a se deparar com algumas coisas que ensinaram, tirando do contexto. A ti, porém, não destruirei totalmente. Ou seja, o meu trabalho com vocês é corretivo e não destrutivo, é disciplinador para sarar. Mas eu te castigarei com a medida justa. Você não vai escapar do castigo. O castigo é que vai tirar a escória, os falsos profetas, o adultério, a adoração a imagens. De maneira alguma te deixarei sem castigo. Você não vai passar como os falsos profetas diziam, olha, só vem a benção. Tem uma música muito linda, diz assim, tu que pregastes as rosas e não mostraste os espinhos, né? Mas ninguém merece me ouvir cantando. Vamos lá. Então agora, a cura dos ferimentos de Sião. Deus promete, futuro. Porque assim diz o Senhor, a tua fratura é incurável. E a tua ferida graves. Por que Deus vai mandar ele lá para a Babilônia? Lá para o cativeiro. Porque a ferida deles, o adultério, a falta de fé, a adoração de deuses pagãos, o se curvar, o diante de qualquer tribulação correr para o Baal, para Astarote, se curvar aos deuses e às nações pagãs, sempre pedir socorro. Deus diz, olha, humanamente, esse teu mal é incurável. Não tem cura. Aí ele diz, não há quem defenda a tua causa, não há remédio, nem cura para a tua ferida. Não há jeito. Tua doença, teu mal, não tem jeito. Humanamente, não tem jeito. Aí ele diz, todos os teus amantes, os deuses e as nações pagãs, se esqueceram de ti. Cadê eles? Não te procuraram mais. Eu te ataquei com um castigo cruel, como se fosse um inimigo, porque a tua iniquidade é grande e os teus pecados se têm multiplicado. Deus diz, olha, cadê os deuses? Cadê as nações pagãs? Cadê o Egito? Ninguém veio. Aí ele diz, por que gritas de dor? A tua ferida é incurável. Por ser grande a tua iniquidade e por se terem multiplicado os teus pecados, é que fiz essas coisas. Mas sempre tem o mas, tanto para o bem quanto para o mal. Todos os que te devoram serão devorados. É a lei da semeadura e da colheita. E todos os teus adversários irão para o exílio. Professor Gilberto, Oi. essa parte aí da iniquidade e o pecado, como é que eu separo uma cor da outra? É porque geralmente pecado é o ato. Iniquidade é a prática. Né? Então, todo ser humano é pecador. Mas quando a gente diz que o ser humano é pecador, está falando da natureza dele. Quando está falando que ele é iníquo, está falando que ele vive sem lei. Da maneira dele viver. Deu para entender? Entendi. Obrigado.
Entende assim? Eu restaurarei a tua saúde e sararei as tuas feridas, diz o Senhor. Chamaram-te abandonada, Sião, a quem ninguém mais procura. Então, esse povo que não tinha cura, Deus diz: olha, eu sou o único que pode curar vocês. E a cura vai se dar lá no cativeiro. Eu vou usar a Babilônia para que vocês nunca mais se curvem a outro Deus, para que vocês aprendam a julgar os falsos profetas, para que vocês estudem a minha palavra, para tirar de vocês toda a impureza, todo o mal, que só tem um jeito de ser tirado. Essa ferida só tem só tem um remédio para ela, é o meu agir. É a Babilônia, é o cativeiro. Era uma ferida humanamente incurável. Aí a restauração de Sião. Assim diz o Senhor: mudarei o destino das tuas tendas, das tendas de Jacó, e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas, que era como se fazia naquela época. Então, quando a cidade era destruída, a pessoa batia aquele entulho, e sobre aquele entulho ia construindo uma nova cidade. E com o passar do tempo, essa cidade se transformava numa cidade sobre um monte, que era chamada de Tel. Né? Então, quando os arqueólogos iam estudar essa cidade, eles cortavam, faziam um buraco, e eles iam percebendo que aquela cidade já tinha sido destruída uma vez, duas vezes, várias vezes, e eles iam estudando quantas vezes ela foi, em que época, e até hoje se faz assim. Aí ele assim: a cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no devido lugar. Ação de graças e voz de alegria virão deles, e eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os honrarei e não serão desprezados. Aquele povo que foi desprezado pelos seus deuses, que eles adoraram, pelas nações, os amantes, na hora da tribulação, todo mundo correu, todo mundo fugiu, ninguém apareceu. Deus diz: olha, eu não vou abandonar vocês. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua comunidade será estabelecida diante de mim. Castigarei todos os seus opressores. E o seu príncipe procederá deles. Aí aqui se acha que há uma mensagem, uma referência ao Messias. E o seu príncipe procederá deles, e o seu governante virá do meio deles, de Judá. Eu o farei aproximar-se, e ele se chegará a mim, pois quem por si mesmo ousaria chegar-se a mim? Então, será um mediador. Alguém que tenha a coragem de interceder por esse povo que tem uma ferida incurável. Diz o Senhor. Então, alguns acham que é Jeremias, outros acham que é o Messias. Eu vos serei, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aí agora, para concluir, que vai do 23 ao 31, é aquela história dos capítulos que foi dividido de forma a não levar em conta o assunto. Então, tem uma tempestade que vem. Então, veja que o profeta está dizendo: olha, vem bênção para vocês no futuro. Mas antes da bênção, vem a dor de parto. Agora ele diz: vem tempestade. Aí está a tempestade do Senhor. A sua fúria já foi desencadeada. Uma tempestade arrasadora cairá sobre a cabeça dos ímpios. O furor da ira do Senhor não retrocederá, até que ele tenha executado e cumprido o propósito do seu coração. Em tempos vindouros entenderei isso.
Vocês vão entender isso lá na frente, quando as profecias estiverem se cumprindo. E aí, alguma pergunta, pessoal? Não, pastor. Meu senhor, até aqui está bem esclarecido. Tá bom, tá ótimo. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus nos dê uma semana de bênção. Pai Fiquem do com Senhor Deus. Jesus.